Então vamos lá, o Yudi Tamashiro está nos esperando agora, apresentador, um dos nomes revelados pelo Silvio Santos, tanto tempo ocupando as manhãs do SBT, não é, Yudi? Nossos sentimentos a você e muito obrigado por nos atender nesse sábado que eu imagino esteja sendo muito difícil para você também, né, Yudi? Muito difícil mesmo, mas acabei de receber uma mensagem da minha mãe, ela falando: sei que está sendo muito difícil, filho, mas é importante que você fale, é importante que você compartilhe quem era o Silvio Santos e o que ele fez por você e por muitos, né, aqui no Brasil. A equipe do SBT acabou de sair, onde eu chorei, onde eu sorri, mas é um dia também para a gente refletir muitas coisas, né? A gente perguntar para nós mesmos: será que as nossas atitudes estão sendo corretas, né? Será que a gente tem cumprido realmente aquilo que a gente tanto fala, né? Eu, como cristão, eu estudo muito a Bíblia e como é difícil a gente aplicar tudo isso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o Silvio realmente é um exemplo disso. Ele, acima de um grande comunicador, ele era um grande ser humano, um grande homem, né? De muita fé, e que automaticamente ele queria que todo mundo sentisse isso e compartilhasse da mesma visão de fé dele, né? Onde ele motivava, onde ele despertava algo dentro das pessoas que muitas vezes a gente nem conseguia enxergar mesmo, né? Como um talento, como uma força, uma criatividade. E eu sou a prova das grandes atitudes do Silvio. Eu fui treinado, fui preparado pelo mestre da comunicação, que para mim eu vejo como, digamos, um segundo pai, né? Eu tenho duas grandes referências, que é o meu pai, que também já partiu para a glória, onde ele me ensinou a ser fiel, verdadeiro, e o Silvio Santos, meu segundo pai, onde me ensinou a ser ousado e a acreditar realmente no que nós carregamos, né? Ele me ensinou a buscar a minha verdade e praticar a minha verdade. Eu acho isso uma das coisas mais lindas, né? A pessoa entender o seu chamado e viver para isso. O Silvio Santos viveu para isso, que seja para animar o programa quando ele estava ali como um profissional, ou como um ser humano nos bastidores, ou como um líder, ou como um pai e um marido, né? Em todas as suas atividades, ele completou com maestria e realmente é um grande exemplo para todos nós, e concluindo aquilo que ele sempre compartilhava, né? Que foi aquela frase dele que viralizou no Brasil inteiro, que mesmo depois de anos e anos e anos, as pessoas ainda compartilham, que é quando ele vira e fala: não faz sentido algum se o mal vencesse o bem. Não teria sentido algum a gente continuar, não teria sentido algum a nossa existência em querer correr e buscar a coisa certa se o mal vencesse o bem. A grande realidade é que o bem sempre vence o mal. Essa é a verdade. E o Silvio Santos, com a sua partida e com essa história linda, ele provou que realmente o bem vence o mal. Sempre. É assim que nós devemos caminhar, é assim que nós devemos aplicar as nossas atitudes, e é assim que ele ensinou o Celso Portiolli, o Ratinho, assim como ele me ensinou também fazer a coisa certa, né? Você explicasse, contasse um pouquinho para quem está acompanhando a Jovem Pan, como é que foi esse processo da sua formação? Você, ainda muito novo, né? Se transforma num apresentador, ocupando uma faixa importantíssima do horário da programação do SBT, que sempre foi uma emissora que deu muita atenção para o público infantil, infanto-juvenil, né? E tinha como patrão o Silvio Santos, o maior de todos, né? Como é que funcionava isso no dia a dia ali, Yudi?
Então, hoje mais maduro, com 32 anos, eu consigo ver que o Silvio sabia trabalhar muito bem com os seus profissionais e ele conseguia enxergar o que essa pessoa carregava, né? Eu, por exemplo, eu nunca fui um bom comunicador. Eu nunca soube me comunicar muito bem, porque eu morei até os meus 5 anos no Japão. E quando eu vim para o Brasil, eu não falava nem bem o Nihongo, que é o japonês, e nem tão bem o português. Então a comunicação nunca foi o meu forte, né? Só que quando o Silvio me viu num programa de calouro, ele enxergou algo que nem eu sabia que eu carregava, que era a comunicação, né? Então, através das visitas que eu fazia no camarim dele, cada visita, ele pegava algo, um ponto onde ele colocava a equipe inteira do SBT para me preparar, né? Então, eu tive várias fases. Uma delas é decorar o texto, saber improvisar, enxergar o que eu carregava, compartilhar a minha verdade, porque isso ficou muito registrado na minha cabeça. Eu achava que eu tinha que me comunicar tão bem quanto o Silvio Santos. Então eu precisaria falar como o Silvio Santos, eu precisaria falar como o Marcos Mion. E não era isso, né? Ele me falou algo muito, muito forte no camarim, que ele falou assim, quando eu era criança, ele falou, eu não quero ver uma criança falando como um adulto. Eu quero uma criança falando como uma criança para outras crianças. E aí, quando eu estava na minha adolescência, ele falou, eu quero ver um adolescente falando como um adolescente para outros adolescentes. Eu quero a sua verdade, entende? E hoje, eu consigo entender tudo isso, né? Eu consigo, principalmente, agradecer o tempo que o Senhor permitiu que eu vivesse com o Silvio Santos, né? E tem coisas assim que eu vejo com muita clareza. O Silvio nunca aliviou para nenhum dos seus funcionários, essa é a grande verdade. Ele começava as reuniões que a gente tinha nos camarins falando assim, e as menininhas, como é que tá? E aí? O Wilde não é muito bom na escola não, né? E tal, fazia essas brincadeiras assim como criança, né? E de repente ele virava e falava assim, agora vamos falar de trabalho. E assim, ali não era um momento dele falar com crianças. Ele olhava para aquelas duas crianças e ele sabia muito bem o que a gente iria enfrentar dali para frente, né? Então ele conversava com profissionais. Ele conversava diretamente com outros profissionais, né? Que no caso era eu, com 12 anos, 13 anos, a Priscila bem mais nova. Então, para muitos que estão de fora, podem achar que o Silvio muitas vezes era firme ou bravo, mas eu vejo que ele sabia o que lá na frente eu iria viver. E agradeço demais a velha escola da televisão, porque hoje eu entro e saio em qualquer mercado de trabalho, em qualquer meio, e nada me abala, porque eu tive uma base muito preparada pelo Silvio Santos, né? Afinal, a vida daquele homem não foi fácil desde a sua infância, né? Então, a vida prepara homens fortes, né? Então, eu agradeço demais. Por muito tempo, eu reclamei muito, compartilhava com a minha família. Eu não tive infância, não tive adolescência, só que eu passei a enxergar a minha infância e a minha adolescência com gratidão. Eu passei a enxergar que o que eu tive ali, eu estava conversando com a minha esposa aqui dentro de casa enquanto eu me arrumava. Amor, agora caiu a minha ficha. Tá o Brasil inteiro falando do Silvio Santos. E eu tive a oportunidade de ser preparado pelo maior comunicador da televisão. Eu tive a oportunidade de ouvir, de viver, de aprender com ele, né? Então, realmente tem coisas na nossa vida que a gente reclama demais, mas a grande verdade é que Deus está sempre preparando esses momentos da nossa vida para vitórias futuras, né?
tudo que o Silvio Santos me falou quando eu era criança, um adolescente, ou até no começo da minha fase adulta mesmo, tudo aquilo que para mim era ignorância, hoje eu vivo com meus 32 anos de idade. E não me arrependo de nada, mas porque hoje eu transformo tudo isso em um forte testemunho com a gratidão enorme dentro do meu peito. Então, se eu posso falar como o Silvio Santos era o tempo inteiro um despertador de realidade. Esse era o Silvio. Ele despertava as pessoas. Ele fazia a gente olhar para dentro de nós, não para nossa realidade. Porque quando eu fui pedir um aumento para ele, ele falou assim: você ainda está muito novo, você vai se perder se eu te der um aumento. E essa é a grande realidade. Quando eu recebi um aumento, quando eu comecei a crescer, eu achei que eu estava vivendo a melhor fase da minha vida, que aquilo ali não teria fim, e acabei perdendo tudo. Novamente tive uma segunda chance e consegui reconstruir tudo de novo. Mas cada passo que eu dava na minha vida nessa reconstrução, eu lembrava dos seus ensinamentos. Então, quanta sabedoria eu tive desse homem e quanto eu tenho que agradecer, não só ele, porque hoje todo esse legado é passado para a sua família, para as suas filhas, né? Eu devo agradecer demais a família Abravanel, com enorme prazer que eu tenho a honra de, por onde que eu passo, compartilhar esses momentos que eu tive com o Silvio e compartilhar coisas simples que aquele homem, mesmo tendo todo esse poder, transmitia para aqueles que estavam nos bastidores, lutando também para que a empresa evoluísse, crescesse cada vez mais, né? É isso. E para encerrar, Yudi, onde é que você acha que ele se conectou dessa maneira tão importante com o povo brasileiro? Onde é que se estabeleceu essa conexão? Por que as pessoas se identificam tanto e adoram tanto o Silvio Santos? Acredito eu que foi através da verdade. Ele conseguiu enxergar a verdade dentro dele, né? A verdade, ela nos liberta, a verdade nos mostra quem nós somos, a verdade, ela nos mostra o quanto precisamos nos dedicar para sermos pessoas melhores. E o que eu via no Silvio era isso, verdade. Tanto quanto ele conversava com um homem que não tinha uma boa situação financeira, como homens ricos que sentavam à mesa com ele. Era muito claro, ele entendia o que entregar e o que tirar daquelas pessoas. Eu acho que e foi isso que o Silvio Santos fez comigo, quando ele, na reunião, falou assim: eu quero a sua verdade. Trancou a porta e eu fiquei pro lado de fora, me perguntando qual que é a minha verdade. De repente eu desço na Baixada Santista, morava numa rua onde era uma boca de fumo, né? Era uma biqueira, e eu olho e falo assim: pô, a minha verdade ainda não é o luxo que o Silvio Santos vive hoje, que o Ratinho, a minha realidade é ainda dentro de uma comunidade. E através disso eu vou encontrar uma boa comunicação, né, no Bom Dia e Companhia. E foi o que eu fiz. Quando eu subi a serra para apresentar o Bom Dia e Companhia, eu criei o bordão, o funk do Yudi, né, que Sim. cantava, eu tinha que cantar apresentando o número do programa, 40028922, é o funk do Yudi que vai dar PlayStation 2. A partir desse bordão eu entendi que aquela verdade que eu carregava não era só a minha verdade, era a verdade de milhões e milhões de brasileiros que não tinham condições de pagar uma TV a cabo, que ficavam em casa assistindo o Bom Dia e Companhia, e que ao mesmo tempo que aquelas crianças estavam ali me assistindo, o vizinho estava escutando um funk e que conectava muito bem com a minha realidade. Então o Silvio era um despertador de verdades internas de cada ser humano, né? Sim. Então eu acho que é isso que conectava o Silvio ao povo brasileiro. Yudi, muito obrigado pela atenção, pela entrevista, nossa solidariedade e até uma próxima. Obrigado, Deus abençoe a todos. Valeu. Muito bem, nós conversamos com o Yudi Tamashiro nessa cobertura especial que estamos fazendo desde o início da manhã, quando foi confirmada a morte do empresário e apresentador Silvio Santos.